Tudo bem, turma do quinto ano? Vamos estudar? Então, hoje nós vamos estudar História. Então, pegue o seu livro de História, estou com o meu aqui já, pegue o seu também, abra no capítulo 3, página 38 e vamos estudar, tá bom? Bora lá! Já deu tempo de pegar o seu livro? Então, vamos começar. Hoje nós vamos estudar sobre a passagem do tempo. Como a gente pode observar a passagem do tempo e como isso é importante. Como surgiram os calendários, quais são os tipos de calendários que existem. Então esse é o nosso conteúdo. Com certeza em algum momento aí na sua casa você deve ter uma foto sua quando você era bebê. Mesmo hoje em dia a gente não revelando tanta foto, a gente guarda mais, né? No celular, no e-mail, em pendrive antigamente. Mas assim, deve ter fotos suas. E aí você acaba vendo como você era quando era pequenininho, ou seus pais também devem ter foto. Eu encontrei essa daqui, ó, que separei. Vou mostrar pra vocês, se dá pra ver pertinho. Eu achei essa foto aqui ontem, mexendo nas coisas. E essa foto aqui foi tirada em 2018, quando as meninas eram do terceiro ano. Eu lembro que foi para um trabalho, pra colocar no mural do Dia do Amigo. E aí eu olhando assim, vejo também como vocês também mudaram. Dá pra ver fisicamente o crescimento, o desenvolvimento de vocês, mas também dá pra poder acompanhar como que vocês mudaram a personalidade, como vocês amadureceram também. E isso é uma maneira de a gente avaliar como o tempo está passando também na nossa vida. E a nossa aula vai falar justamente sobre isso hoje. Como a gente percebe essa mudança, como que surgiram os calendários, como isso é importante para a gente registrar a nossa história, tá bom? Então, vamos começar. Na página 38 e 39, ele começa o livro mostrando pra gente um filme que eu não conhecia, mas aí eu fui pesquisar para poder conhecer esse filme, que é o filme Como Treinar o Seu Dragão. E aí é uma trilogia, e aí ele mostra a história desse rapaz, que ele vive com o seu dragão em uma ilha. E aí mostra o desenvolvimento dele, como ele vai crescendo, né? Aí tem uma imagem que ele aparenta tá entrando na pré-adolescência, uma adolescência. Tem uma que ele já está na fase de jovem e tem outro que ele já está na fase adulta. Então mostra que ele está se desenvolvendo através dessas três fotos. Aí a primeira questão do Trocando Ideia é justamente essa, para você poder, como que você percebe a passagem do tempo com essa imagem. É justamente isso, a gente percebe que ele foi amadurecendo, ele foi mudando, né? Assim como a gente pode perceber em vocês. A gente também estava falando agora há pouco de como vocês cresceram, como vocês se desenvolveram. E isso é uma forma importante de observar a passagem do tempo. No segundo item do Trocando Ideia, ele fala assim, como você percebe a passagem do tempo no seu cotidiano, no seu dia a dia, como que você percebe que o tempo está passando. Ah, amanheceu, o sol tá lá, anoiteceu, a lua chegou. Tá, mas aí, fora isso, no seu tempo, no seu dia a dia, como que você percebeu que você cresceu? Quem tem irmão percebe o desenvolvimento dos irmãos mais novos. Que, quando eu tinha 6 anos, meu irmão nasceu, agora eu já tô com 10, meu irmão também tá crescendo. Então, que maneiras você pode perceber a passagem do tempo no seu dia a dia, na sua vida também. Então, troque ideia aí com a sua família. Pergunte aos seus pais também como que eles percebem a mudança de vida, porque a gente vai trabalhar muito sobre isso. Depois desse bate-papo, de a gente trocar essa ideia, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, falando justamente sobre isso. A forma que o mundo percebe a mudança, a passagem do tempo, tá bom? Então assista o vídeo e a gente se encontra na página 40. Ao longo da história da humanidade, as sociedades encontraram diferentes formas de registrar e marcar o tempo. Os períodos eram determinados principalmente de acordo com os ciclos da natureza. A palavra calendário surgiu na Roma Antiga. Ela deriva da palavra latina calendae, que denominava o primeiro dia da lua nova, data escolhida para iniciar cada um dos meses. Partindo da palavra calendae, os romanos criaram o substantivo calendarium, que passou a designar o registro de todos os dias de um ano. O primeiro sistema de contagem do tempo utilizado em Roma era lunar, ou seja, baseado nas fases da Lua.
Em 45 a.C., o general Júlio César introduziu um novo calendário em Roma, que ficou conhecido como calendário juliano. Com ele, a organização dos meses foi modificada e já não correspondia mais ao ciclo lunar. Entre os povos tupi, o tempo era medido com base nos ciclos da lua, das estrelas e das estações do ano. Para eles, havia 2 estações no ano: Ara Piau, que correspondia à primavera e ao verão, e Ara Imã, equivalente ao outono e ao inverno. O calendário tupi marcava as atividades de caça, pesca, plantio e colheita, além dos rituais religiosos dos povos que o adotavam. Um dos calendários mais antigos do mundo é o babilônico. Nele, o ano era dividido em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. A cada 3 anos, introduzia-se um 13º mês para que as estações do ano não ficassem defasadas. Os egípcios antigos, por sua vez, observaram o céu e notaram que a cada 365 dias, quando o sol se aproximava da estrela Sírius, as cheias do rio Nilo ficavam prestes a começar. Assim, criaram um calendário baseado no ciclo solar. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, com mais 5 dias dedicados aos deuses. Outro calendário antigo, bastante conhecido, é o chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. O ano chinês tem 354 dias e sofre um acréscimo de 90 dias a cada 8 anos, para que a sincronia com as estações do ano seja mantida. Atualmente, há cerca de 40 calendários em uso no mundo. Entre os principais estão o judaico, o cristão e o islâmico. Nesses calendários, a contagem do tempo está relacionada às crenças religiosas dos povos que os utilizam. O calendário judaico surgiu na antiguidade, baseado no calendário babilônico. Nele, o tempo é contado a partir do que o judaísmo considera a criação do mundo. Assim, o ano 2013 do calendário cristão corresponde aos anos 5.772 e 5.773 do calendário judaico. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla AC, que significa antes de Cristo, e para os posteriores, a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Para os muçulmanos, o marco inicial de seu calendário é a Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário gregoriano. Diferentemente do calendário cristão, que é solar, o calendário islâmico se baseia no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias. Por isso, o ano islâmico pode durar 354 ou 355 dias. Isso faz com que seus meses não estejam sincronizados com as estações do ano. Na página 40, depois de você assistir o vídeo que vai falar agora sobre o que a gente vai conversar na página 40 e a seguir, na página 40 ele vem comentando assim, o título do texto é A Passagem do Tempo e a Invenção do Calendário. Bem, desde a pré-história, a passagem do tempo era contada pelos dias, eles não tinham calendário, mas eles já
tinham maneiras de contar a passagem do tempo. Ele contava pelo dia e pela noite. Como que eles faziam isso? Eles perceberam que durante o dia era mais fácil para eles poderem plantar, colher, caçar. Então, atividades que geralmente ou a maioria das pessoas até hoje fazem durante o dia. É durante o dia que a maior parte das pessoas estudam, trabalham, realizam algum tipo de atividade. É claro que tem pessoas que trabalham no horário da noite, tem gente que só trabalha à noite, mas você percebe hoje em dia que a maior parte da população ela tem as suas atividades como estudar, trabalhar durante o dia. E isso não é uma coisa nossa agora, isso já existia há muito tempo atrás. E aí essas atividades eles conseguiam realizar durante o dia, como colher, como caçar, como plantar. E aí eles começaram a marcar os seus dias por isso. Depois disso, eles também começaram a perceber o que? A mudança que acontecia com a lua. Então eles começaram a marcar por isso também. Então o dia, a passagem do dia era muito importante. Por isso que alguns filmes antigos, eu estava explicando essa questão para o meu enteado, ele falou, por isso que alguns filmes antigos, eles falam, eu vou te encontrar daqui a 2 colheitas, a gente vai se encontrar na próxima lua, porque era essa maneira que eles marcavam o tempo, né? E olha que a gente precisa do calendário, imagine se a gente fosse viver numa época como essa, a gente tivesse que marcar o tempo por colheita, por plantação. Deveria ser muito diferente pra gente, né? Mas para aquelas pessoas que viviam naquele momento era super normal, tá? Continuando. A página 40 ainda vem mostrando pra gente que como foi importante fazer essa observação. Só que só essa observação de o dia e a noite já não era mais suficiente. Quando começou a questão da agricultura, do plantio, eles precisavam saber qual era o melhor momento. E aí eles começaram a observar, bem, essa época é uma época de calor. Tá muito calor, o tempo tá seco. Então era uma época que eles consideravam que não era uma época boa para plantar. Ou era uma época boa para poder fazer algum tipo de atividade. Então eles começaram a fazer a questão de marcar as estações. Então eles tinham uma época que eles perceberam que era melhor para plantar, uma época que era melhor para o que eles plantavam se desenvolver e uma época que era a época da colheita. Então eles começaram a fazer isso, marcar o tempo, as estações, porque eles precisavam da agricultura para poder se alimentar. Então eles marcaram o tempo pelas estações, sabendo qual era o melhor momento para plantar. Eles faziam como para poder saber? Era só observação mesmo. Eles plantavam alguma coisa, via que para aquele momento não deu certo, plantava outro tipo de alimento. E hoje em dia o que a gente consegue perceber com isso que trouxe para a nossa vida? A gente tem as estações das frutas. A gente tem uma época que você tem jamelão. É uma fruta bem difícil de a gente encontrar. Mas aí tem a época do jamelão. Tem a época que é uma época que se tem mais tangerina. Tem uma época que se tem muito morango, que é o momento que está mais propício. É claro que hoje em dia a gente tem vários recursos que nos permitem ter algumas frutas durante praticamente todo o ano. Mas assim, algumas frutas são específicas daquele momento do ano. Então isso também já era usado lá atrás na pré-história, tá bom? Vamos lá para a página 41. A página 41 vai falar sobre a criação do calendário. Como esse calendário ele era usado. No início, o calendário era criado para poder marcar pouco tempo, tá? Dias, anos, de forma mais reduzida. Eles não tinham uma preocupação de fazer uma escala grandiosa para poder contar quantos anos, os anos seguintes. Não, eles contavam pouco tempo. Como que eles faziam isso? Através do dia, do sol, do nascer do sol e as fases da lua. Então eles conseguiam fazer essa conta para poder saber qual era o melhor momento para poder estar plantando e tudo mais, como a gente já conversou, tá? Só que aí cada um poderia criar o seu. Não era uma coisa assim, a minha civilização, onde eu contou dessa maneira, e aí em outro lugar poderia contar da maneira que eles fizessem. Não tinha um calendário oficial, não tinha um calendário que todo mundo tinha que seguir, tá? E aí é importante entender isso nesse momento da história, porque isso rege outras coisas que a gente vive hoje. Exemplo,
a gente está vivendo aqui uma fase do ano. A gente iniciou agora em março o outono. Não é outono no mundo todo. Então, logicamente que antigamente em outros lugares do mundo, a pessoa não contava o tempo da maneira que a gente conta, que a gente contava naquela época. Então isso é importante também, que a gente percebe que isso trouxe reflexo até nos dias de hoje, como foi importante também eles perceberem e permitir que cada local, na verdade não tinha como não permitir, mas cada local ter a sua maneira de contar o tempo era super importante, né? Então isso foi um ponto que a gente deve gravar, ter atenção, que foi esse momento onde cada um contava o tempo do seu jeito, mas sempre dentro observando o tempo, o dia, nascer do sol, as fases da lua. Bem, continuando na página 41, o que aconteceu de interessante nesse momento? Foi a criação do calendário gregoriano, tá? Isso é o calendário que nós usamos atualmente, e outros países também. Não é o único, existem outros calendários que outras civilizações usam, e você vai conhecer isso também, tá? Mas aí é legal a gente perceber que esse calendário ele foi criado por um papa, o nome dele era Gregório, por isso esse calendário leva o nome de gregoriano, que é o que é mais usado no mundo, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa depois para poder conhecer outros tipos de calendário também. Mas aí o calendário gregoriano, qual foi a marca dele? A marca dele é o nascimento de Cristo. Então, o marco 1, o ano 1 do calendário gregoriano é o nascimento de Cristo, tá? E aí, tudo que veio acontecendo depois do nascimento de Cristo é denominado como DC, depois de Cristo. E tudo que veio acontecendo antes, eles botaram uma sigla que era AC, antes de Cristo. Então temos o marco 1, nascimento de Cristo, e aí depois de Cristo, como o tempo foi acontecendo. No livro de vocês vem mostrando uma linha do tempo que ele faz justamente essa contagem, nascimento de Cristo, aí vem mostrando Brasil colônia em 1530, depois primeira viagem do ser humano ao espaço, 1960. Tudo que veio acontecendo depois de Cristo. E também tem uma contagem que é antes de Cristo. Aí a primeira que está aqui está mostrando assim, ó, período em que a civilização egípcia teve maior destaque. Foi 2500 antes de Cristo. Então, o marco 1 é como se fosse o primeiro ano que conta, tá? Então, isso foi um momento de divisor para os calendários e foi o calendário que passou a ser mais seguido, tá bom? E aí, agora a gente vai dar uma paradinha aqui no livro e aí eu vou propor uma atividade para vocês fazerem em casa com seus pais. Vamos lá, você vai precisar de uma folha. Pode ser uma folha de caderno, mas se você tiver uma folha branca, um caderno de desenho, ou a mamãe tiver uma folha de ofício, você vai poder usar. Primeira coisa, pega essa folha, dobra ela no meio, dobra de novo ao meio, e você vai começar a usar esse pedacinho aqui, ó, que marcou, tá? Abre essa folha, vou colocar pertinho para vocês poderem acompanhar. Aqui no meio, você vai colocar o seu nome, coloquei aqui o meu, e o ano que você nasceu, tá bom? Coloca seu nome aqui no meio e o ano que você nasceu. Você vai traçar uma linha, pode ser de lápis ou caneta, nessa marca aqui que ficou, ó, da folha. E aí, com a ajuda do seu responsável, você vai ter que marcar 5 fatos antes de você nascer e 5 fatos depois que você nasceu. Então, aqui, ó, eu coloquei, ó, A, F, antes de Flávia, antes de Flávia, antes de Flávia. Usei a sigla do meu nome. Você vai usar a sua. E aí, depois eu coloquei aqui, ó, D, F, depois de Flávia, depois de Flávia. Então, eu quero que você marque aí com o seu responsável como que era a sua vida. Eu vou botar uma foto depois de lá para vocês poderem
tirar a dúvida, se ficar com entender direito como vocês terão que fazer. Então, seu nascimento no e-mail, 5 fatos, como era a vida dos seus pais antes de você nascer, e 5 fatos, como era a vida, como ficou a vida depois que você nasceu. Você vai fazer essa atividade, vai tirar uma foto, vai colocar no WhatsApp da escola. E aí a escola vai me enviar, eu quero ver esse trabalho de vocês pronto. Vai ter relatos que como a vida era vazia antes de vocês, eu tenho certeza. Como o tempo era contado de maneiras diferentes, porque eu escuto muito de pessoas que são pais, é isso, que nossa, o tempo era totalmente diferente, eu tinha mais tempo e tudo mais. Mas também vai ter relatos contando de como a vida ficou boa, como a carteira pode ter ficado mais vazia, mas como o coração ficou cheio, como que a casa ficou cheia, como que o tempo passou diferente, como as preocupações se tornaram outras. E vai ser um trabalho legal para você fazer com a sua família aí, tá? Então dá uma parada agora no livro, é um momento pra gente poder também dar uma relaxadinha e fazer essa atividade que vai ser bem bacana. Vocês vão perceber como a vida dos seus pais mudaram depois que vocês chegaram, tá bom? Então faça, tire foto e mande pro WhatsApp da escola, beleza? Te encontro na página 42. Página 43 diz o seguinte: marque B para verdadeiro, F para falso, depois vocês vão ter que corrigir as que forem falsas, tá? Sobre o calendário e sua utilização, escreva B para verdadeiro e F para falso. Primeira, um calendário pode ser elaborado com base na observação da natureza. Sim, a gente acabou de dar um exemplo, né? Do indígena. Segundo, o calendário indígena é o principal calendário utilizado pelo mundo atualmente. Não, né? Falso. O principal calendário utilizado pelo mundo atualmente é o gregoriano. Terceira, o marco inicial do calendário gregoriano é o nascimento do Papa Gregoriano. Oi? Não é isso não, né? O nascimento de Jesus Cristo. Próxima, o calendário gregoriano é mais utilizado como calendário oficial do mundo. É o mais utilizado, isso é verdadeiro. Então, você vai ter que pegar agora a segunda e a terceira e colocar elas de forma correta. Então, vai ficar: o calendário gregoriano é o principal calendário utilizado no mundo atualmente. E a terceira vai ficar: o referencial da contagem do calendário gregoriano é o nascimento de Jesus Cristo. Na 2, vem falando assim: a sigla AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, utilizada para datar documentos e eventos históricos. As siglas antes de Cristo e as siglas depois de Cristo. Tá bom? Tá perguntando o que significa essas siglas. Então, você vai colocar antes de Cristo, depois de Cristo. Lembrando que não é obrigatório o uso do DC, depois de Cristo, tá bom? O uso dessa sigla ela não é obrigatória em alguns documentos. Explique como era feita a contagem do tempo com base no calendário gregoriano. Esse é o número 3, tá? Para você explicar como era feita a contagem do tempo com base no calendário gregoriano. Os anos antes do nascimento de Cristo são contados de formas decrescentes, e o que são depois de Cristo em forma crescente. Então, antes de Cristo, decrescente, vai diminuindo. Depois do nascimento de Cristo, quando Cristo nasceu, é em forma crescente, tá bom? Vamos para a próxima página. Na página 44, tem um texto aí para vocês poderem ler. Pega o marca-texto, marca tudo, tá? E na página 44, ele vai apresentar um texto falando sobre o calendário do mundo antigo. Tem alguns pontos que são importantes a gente destacar nesse texto. Primeiro, é que mais uma vez a natureza era fundamental para poder elaborar um calendário, marcar a passagem do tempo, tá? E aí, ele vem apresentando para a gente algumas situações, como ano fiscal. O que era o ano fiscal? O período que eles iam fazer a cobrança dos impostos. Então, eles marcavam um tempo, a época de plantar e tudo mais, só que depois eles também precisavam marcar a época que eles iam cobrar, que era a cobrança dos impostos, tá?
ele também é marcado esse calendário do mundo antigo pelas festas religiosas que já existiam naquele momento. Hoje em dia nós temos também alguns momentos como Páscoa, Carnaval, Natal. Isso já era usado antigamente, no mundo antigo, para poder marcar as festas religiosas, tá? Outra questão que vem falando lá no final, no parágrafo, o ano era dividido em 3 estações e 4 meses, que correspondia aos 3 grandes períodos da vida deles, o período que eles tinham que plantar, que eles tinham que se desenvolver atividades. Então, esses 3 pontos que eu coloquei para vocês são os pontos mais importantes a ser destacados desse texto. Agora, na página 45, tem uma atividade para vocês fazerem. Vamos lá. Na página 45, vem mostrando algumas questões. 3 questões para a gente poder resolver, tá? A primeira é: com quais objetivos os mesopotâmios e os egípcios criaram seus calendários no passado? Bem, 3 questões que eu coloquei para vocês. Primeiro, era a questão do plantio, da agricultura. Segundo, era a questão de cobrar os impostos, o ano fiscal. E terceiro também era as festas religiosas que eles tinham. Então, por esse motivo, eles já marcavam um tempo. Essa questão aqui é uma questão para poder realmente ver se vocês estão entendendo o que vocês estão estudando. A 2. Vem dizendo assim, ó. No antigo calendário egípcio foi criado no reinado do faraó no ano de 2773 a.C. De acordo com o que você aprendeu sobre o calendário gregoriano, isso aconteceu antes ou depois do marco 1? Justifique essa sua resposta. Bem, é uma questão só para poder realmente ver, como a própria questão fala aqui, ver se você realmente entendeu o que você está estudando. Bem, você olhando a data que a questão já coloca para vocês, dá para vocês perceberem que isso aconteceu o quê? Antes de Cristo, né? Então, aí está perguntando, antes do marco 1 do calendário. Eu espero que os alunos respondam que isso aconteceu pela data que você já vê ali, antes de Cristo. Acontecimento que ocorreu antes do nascimento de Cristo que isso aconteceu. Então, Cristo não tinha nascido ainda. Isso foi uma data anterior, antes dele nascer. Era só para ver se realmente vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo. Na página 45, vem mostrando algumas questões. 3 questões para a gente poder resolver, tá? A primeira é: com quais objetivos os mesopotâmios e os egípcios criaram seus calendários no passado? Bem, 3 questões que eu coloquei para vocês. Primeiro, era a questão do plantio, da agricultura. Segundo, era a questão de cobrar os impostos, o ano fiscal. E terceiro também era as festas religiosas que eles tinham. Então, por esse motivo, eles já marcavam um tempo. Essa questão aqui é uma questão para poder realmente ver se vocês estão entendendo o que vocês estão estudando. A 2. Vem dizendo assim, ó. No antigo calendário egípcio foi criado no reinado do faraó no ano de 2773 a.C. De acordo com o que você aprendeu sobre o calendário gregoriano, isso aconteceu antes ou depois do marco 1? Justifique essa sua resposta. Bem, é uma questão só para poder realmente ver, como a própria questão fala aqui, ver se você realmente entendeu o que você está estudando. Bem, você olhando a data que a questão já coloca para vocês, dá para vocês perceberem que isso aconteceu o quê? Antes de Cristo, né? Então, aí está perguntando, antes do marco 1 do calendário. Eu espero que os alunos respondam que isso aconteceu pela data que você já vê ali, antes de Cristo. Acontecimento que ocorreu antes do nascimento de Cristo que isso aconteceu. Então, Cristo não tinha nascido ainda. Isso foi uma data anterior, antes dele nascer. Era só para ver se realmente vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo. A questão 3 vem apontando assim pra gente. O antigo calendário egípcio organizou a divisão do tempo, levando em conta a prática de qual atividade? Atividade agrícola, tá?
Justifique a sua resposta. É justamente lá naquele ponto que a gente leu. Você vai justificar usando essa parte do texto onde diz, lá na página 44, o ano se dividia em 3 estações de 4 meses que correspondiam aos 3 grandes períodos da agrícola na vida deles. Então, é essa justificativa, que eles usavam o calendário para poder desenvolver a agricultura deles. Continuando, agora tem uma atividade bem legal pra gente fazer, construindo junto. Essa atividade você vai precisar da ajuda do seu responsável para poder estar te auxiliando, mas eu quero que você use muito a sua imaginação, a sua criatividade, que eu sei que a gente vai fazer um bom trabalho, tá? Agora eu vou explicar para vocês essa atividade aqui que vocês vão fazer da página 45. Vocês vão precisar de uma folha. Vai pegar essa folha, então, vai dobrar ela no meio de novo, no meio de novo, no meio de novo. É desse tamanho aqui, ó. Vai marcar bem o espaço que você vai precisar. Vai abrir. Vai dobrar essa primeira parte aqui, ó, assim, ó. Aqui, você vai colocar o nome do seu calendário. Eu coloquei o meu aqui, ó, calendário de festas. Você vai criar o seu calendário da maneira que você quiser, tá? Aí aqui vai sobrar, ó, 12 quadrados para vocês poderem preencher. O que vocês têm que fazer? Faz aí, ó. Coloca o nome dos 12 meses. Aqui eu escrevi, mas aí na sua casa você vai escrever e desenhar as duas coisas, tá? E aqui no meu eu coloquei, ó, janeiro, férias. Geralmente a gente tá de férias nesse momento. Aí aqui você vai colocar o que você gosta de fazer nas férias, o que você costuma fazer, o que você pretende fazer. De repente uma coisa que você ainda não fez. Fevereiro, eu coloquei carnaval. A maior parte das vezes o carnaval cai aqui em fevereiro, também cai em março, mas eu dei preferência a colocar aqui no mês de fevereiro o carnaval. E aí eu vou desenhar o que eu costumo fazer no carnaval. Ah, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou para retiro. Você desenha aqui o que você costuma fazer. Do lado, coloquei março. Para mim, uma data importante de março é o Dia da Mulher. Aí eu coloquei, março para mim é o meu aniversário. Vou fazer aqui que é o meu aniversário, eu quero aproveitar meu aniversário e tudo mais. Então, você vai colocar o que é importante aqui no seu. E assim vai, até dezembro. Escreva qual é o momento importante no seu calendário e faça um desenho para poder registrar, tá bom? Aí no meu eu fui colocando, ó, abril. Abril. Meu aniversário, 6 de abril. Fica a dica. Maio, mês das mães. Junho, festa junina. Julho, festa julina. Recesso também. Agosto, dia dos pais. Setembro, primavera. Outubro, mês das crianças. Novembro, dia nacional da consciência negra. E dezembro, Natal. Esse foi o meu. Então faça o seu calendário. Coloque o nome do calendário. O que você vai fazer. E tire uma foto e me manda pro WhatsApp da escola, tá bom? Para eu poder acompanhar. Feita essa atividade, lá também na página da escola tem uma atividade de história para vocês fazerem. Tem uma atividade lá que é para vocês responderem e tem uma outra que é pesquisa, tá bom? E aí eu deixei para os pais uma correção que é para os pais ajudarem os filhos na correção dessa pesquisa, para depois vocês estarem vendo se eles estão fazendo da maneira correta. Então não é para, aqui ó, te mandou a resposta para você copiar, não. É para deixar eles fazerem a pesquisa. E aí você, com o auxílio dessa parte que eu tô botando para você, nessa pasta, você vê se realmente eles estão no caminho correto, tá? Depois disso tem uma atividade de matemática, para vocês também capricharem aí, passar tudo pro caderno de aula e depois manda foto pro WhatsApp da escola, tá? Assim a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Antes de encerrar, eu queria muito dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá?
Eu realmente tenho ficado de quarentena em casa, eu só saí um dia por um motivo de um problema familiar que eu tive, mas todos os dias eu realmente tenho ficado em casa. A gente ama muito o que a gente faz, professor. A gente trabalha com muito amor. Eu sempre falo isso, que se fosse pra gente ficar rico, a gente ia escolher outra coisa na vida, não é? E nesse momento faz muita falta. Faz muita falta ter vocês, ver vocês, faz muita falta. Tô sentindo muita falta, muita saudade. Sintam-se todos os meus alunos abraçados e beijados. Eu espero logo, tenho muita fé, sabe? Que a perspectiva do que se fala não vai ser cumprida, porque a gente crê em Deus. Então eu espero que esse momento passe logo, o mais rápido possível. Eu quero encontrar vocês, eu quero apertar vocês, abraçar forte, que eu tô com muita saudade de todos os meus alunos, tá? Um beijo. Preparei um vídeo, uma surpresa pra vocês perceberem como o tempo passou na vida de vocês também. Então tá aí um vídeo em forma de conteúdo do que a gente estudou hoje e também em forma de carinho, tá? Recebo aí para as famílias também. Beijo, até a próxima aula.